Estamos ao vivo. Como a gente está entrando com um pouquinho de atraso é modo de dizer, né? Estava marcada para as 6, são 7. Só uma hora de atraso. Vou pedir para vocês compartilharem aí, quem puder. A gente entrou ao vivo. E já começou a entrar gente aqui. Quem estiver entrando, eu vou pedir para, por favor, compartilhar a live e postar um comentário para eu saber quem está na linha. Estamos aqui com 10 pessoas. Vou pedir para quem estiver aí, por favor, compartilhar e postar comentário para a gente saber quem está aqui. Pascal, boa noite. Desculpa o atraso, tá? A gente demorou muito, estamos com 15 pessoas lá, gente. Acho que podemos começar. Então, primeiro, queria agradecer você, Luiz Felipe, por estar aqui para a gente fazer essa live. Pedir desculpas a todo mundo pelo atraso do início. Batemos aqui tivemos um problema técnico, depois demoramos para conseguir colocar a live de pé, tecnicamente. Queria agradecer a presença da Carla, do Machiavelli e do Marco, que vai com a gente, comigo, fazer esse bate-papo com você, Luiz. E queria propor que a gente começasse com você apresentando mais uma história de um homem que passou por essa gincana que é ser acusado e essas acusações falsas serem usadas como instrumento para produzir alienação parental, produzir vingança ou produzir extorsão, que são as várias motivações. Eu quero primeiro dar as boas-vindas aos primeiros entrantes aqui, Sabrina, Carolina, Tereza, Angélica, Adma, Tati, Richard, Maria do Rosário. Olha só, uma amiga minha da vida inteira, está aqui com a gente, acho que pela primeira vez numa live. E foi aniversário do Peter ontem, né? Estou precisando até ligar para ele. Bom, gente, está contigo, Luiz Felipe. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer Sérgio, Machiavelli, Carla, Marco, Roberto, André, pessoal que já me acompanha há um tempo, né? Tudo que acontece comigo. E, bom, hoje eu vou contar o meu caso, né, que não é muito diferente de muitos outros pais e muitos homens, que envolvem, vamos falar assim, um festival de mentiras para causar alienação parental, para causar extorsão, chantagem, né, e sempre prejudicando as crianças. Eu sou adulto, tudo eu tento resolver na justiça, em benefício, em prol das crianças. Tudo bem. Bom, eu sempre fui um pai muito presente, que cuidei sempre muito bem da minha filha e do meu filho, né? E tanto a Isabel quanto o João. Tudo bem. Independente dos problemas que eu tinha, minha paternidade era exercida de acordo com os mandos da mãe da criança. Bom, eu moro em São Paulo, capital, na cidade de São Paulo. Inicialmente, ela não permitiu trazer as crianças para São Paulo. Então, eu saía de São Paulo, buscava as crianças em Santos, pessoalmente com ela. Pegava a minha filha na época com 4 anos e o meu filho com 1 ano. E de Santos, eu atravessava a balsa e ia para o Guarujá. E passava finais de semana. Então, assim, vários meses, né? Eu fazia isso 3 finais de semana no mês. Eu me separei em 2013. E eu passei o Réveillon de 2013 para 2014, 14, 15 dias, sozinho com as crianças no Guarujá. Bom, aí em janeiro eu ainda tive mais alguns contatos com as crianças, né? Nessa condição, não poder trazer para São Paulo, só finais de semana no Guarujá. Tudo bem. Aí depois entrou no circuito, por ordem, né, da vara de família, eu passar pela mediação familiar. Bom, a mediação se tornou infrutífera por conta do comportamento da própria mediadora, colocando situações como dinheiro, condições
para eu estar ou não estar com a minha filha e com o meu filho. Bom, um tempo depois, eu passei no mesmo dia por uma assistente social e uma psicóloga. O laudo da mediadora é uma coisa assim assombrosa, porque é um laudo de meia página. Ela omitiu e negligenciou situações muito delicadas. Se me permite, Luiz, se me permite fazer uma pergunta, esse questionamento nessa fase inicial sobre dinheiro, pensão, etc., ele partiu de uma iniciativa da sua ex-mulher ou ele partiu de uma iniciativa da própria psicóloga ou da assistente social? Bom, quando eu me separei, antes dela entrar com o pedido de alimentos, dação de alimentos, eu já depositava um X valor. Ela entrou com essa ação apenas como um mecanismo de mais para frente me colocar, vamos supor, preso. Bom, aí a própria assistente social, a mediadora, né, veio me questionar: por que você não dá mais dinheiro? Por que você não realmente fazendo assim, locação de visitas ou venda de paternidade? Se tem dinheiro, tem mais contato. Se não tem, se tem menos dinheiro, tem menos contato. Bom, ela pegou e omitiu muitas situações no laudo. Aí, numa outra data, eu passei por uma assistente social e uma psicóloga. As mesmas coisas. Você tem que dar mais dinheiro, e se você retirar o carro, a gente vai te prejudicar, a gente não vai te ajudar no laudo, mas elas falam na cara larga, sem medo nenhum. Fora as mentiras, elas inventaram histórias absurdas, coisas que nunca aconteceram na minha vida, que não sei nem de onde elas tiraram isso. Aí, um bom tempo depois, eu passei por uma assistente social e uma psicóloga em São Paulo, no Fórum João Mendes. Apresento os mesmos documentos, falo as mesmas coisas e os laudos completamente diferentes dos de Santos. Os laudos de São Paulo, verdadeiros, sem mentira, porque cada palavra que eu falo, cada frase que eu finalizo, eu mostrava um documento. Então, assim, são laudos que quem lê fala: vem cá, esses de Santos é de outra pessoa e juntaram no teu processo, porque não tem nada a ver. Então, assim, são coisas absurdas, né? Aí depois, por uma opção da juíza, né, porque ela é amiga íntima da assistente social e da psicóloga, ela não realizou audiência, tá? E não deu a sentença. Ela jogou a sentença para o juiz substituto. Beleza. Um pai que passava finais de semana, inicialmente indo para o Guarujá, sozinho, depois ela permitiu trazer para São Paulo, passar finais de semana no apartamento do meu pai, na base de dinheiro. Ah, se der dinheiro, tudo na base do dinheiro. Tal que ela conseguiu uma proibição, só acabei de me lembrar, no curso do processo. Essa proibição que ela conseguiu na justiça, antes da sentença, ela mesma quebrou. Por quê? Ela permitiu eu trazer as crianças para São Paulo para passar finais de semana na condição de dinheiro. Dinheiro extra pensão, o que é depositado como alimentos determinado na justiça. Beleza. Sai a sentença que o juiz coloca lá. Como de praxe neste juízo, ou sábado ou domingo. Então, assim, é um assassinato de paternidade, afastando as crianças do pai, afastando o pai das crianças, porque a única coisa que me interessa é ter contato com as crianças. Bom, saiu a sentença. Só de domingo, buscar as crianças em local e horário definido na sentença, com a presença do meu pai. Tudo bem. Antes da sentença, eu pegava as crianças e entregava sozinho. Nunca teve nenhum tipo de confusão. Tal que por isso que se estendeu por várias e várias vezes, até coisas que começaram a acontecer com a mãe da criança começaram a me prejudicar e automaticamente prejudicar eu com as crianças. Bom, durante um ano, tranquilidade ao buscar as crianças, entregar, tudo bonitinho como sempre aconteceu. Bom, aí entrou uma questão de dinheiro na jogada de novo. Aí, uma conselheira tutelar entrou no circuito pedindo ao Ministério Público que as visitas fossem suspensas. Quer dizer, ajudando a mãe a descumprir uma sentença judicial. Base no quê?
em base em dinheiro. A conselheira tutelar comigo no telefone e falou assim, se você não pagar esse valor aqui para a mãe das crianças, eu vou pedir que as visitas sejam suspensas para o Ministério Público e vou falar que você causa trauma psicológico para as crianças. E pode isso lá pagamento de valores específicos a vincular isso a visitas? Não, são dois assuntos, dois temas completamente diferentes até a página 2. Na página 1 não existe, da página 2 para frente é quando o pai deve a pensão e aí sai mandado de prisão. Aí ela não vai entregar, ou ela até vai entregar as crianças para o pai, na hora ela chama a polícia. Não foi meu caso esse. Bom, aí ela pegou, é que assim, o Ministério Público não aceitou isso, tá? Mas não se pede uma coisa dessa. Então, é assim, vincular dinheiro com paternidade. Aí, o que ela fez? Para maquiar o descumprimento da sentença, porque tem multa processual, ela fez uma falsa Maria da Penha. Conseguiu uma medida protetiva em março de 2018. Baseada em quê? Na palavra. Não existe uma... Conta como é que foi esse episódio. Ela descumpriu a sentença de me entregar as crianças, o advogado pediu multa processual, pediu que as visitas fossem retomadas, né? E nesse meio tempo ela correu para a Delegacia da Mulher, como é de praxe, tá? Para maquiar, para esconder, para afastar o pai do filho, da filha, enfim. E fez uma falsa Maria da Penha. Por quê? Luiz, Luiz... Desculpa uma pergunta, cara. Essa mulher, que você parece que ela é bem interesseira em dinheiro, cara. Quando você se casou com ela, você é de uma, sei lá, de um nível bom de vida e ela não era? Como aconteceu, cara, essa mulher? Para de repente ela tá tão desesperada por dinheiro. Ela nunca foi materialista, ela também de família muito boa, tá? Mas depois que se separou, ela entrou num relacionamento completamente oposto do que era comigo. Um cara possessivo, um cara agressivo, um cara que tinha 2 ex-mulheres, uma filha com cada. Esse cara espancou uma das ex-mulheres deles a pauladas. Então, assim, ela se meteu num baita de um enrosco. E isso não tem nada a ver comigo. Então, ela começou a refletir para mim essas situações. Aí foi para a Delegacia da Mulher. Pode falar, Marcos. Você não tem nenhuma gravação, não, cara? De todas essas coisas que você conversou com essa gente, os caras perdendo dinheiro para você não tem nada gravado disso, não? Nada. Nessa época, eu não acreditei que eu ia ser prejudicado dessa forma, porque eu sempre joguei limpo, eu nunca menti com nada, e toda vez que eu converso, eu apresento um documento. E isso foi assim em São Paulo. E aí, Maquiavelli, falava, qual foi apresentava... a falsa acusação dela? Da Maria da Penha. Chegou na delegacia, falsa Maria da Penha. Chegou e falou assim, ele disse que vai dar um tiro na minha cabeça. Ponto final. Porém, nesse 1 ano, tanto antes da sentença, nesse 1 ano de paz... Luiz, me permite? Como você fez a prévia, lógico. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ela disse isso num dia em que você ia buscar tua filha, teus filhos, ela não entregou, você foi com teu pai à delegacia fazer um registro de ocorrência, depois da PM, conta essa história em detalhes. Isso foi bem depois. Isso foi antes. A Maria da Penha, comigo, ela teve 2 períodos. Período 1, quando ela descumpriu a sentença de me entregar as crianças 1, 2, 3 vezes. Nesse período, eu não ligo no celular dela, eu não mando e-mail, não mando WhatsApp, nada, zero. E ela descumpriu a sentença. Aí o que ela fez? Foi para a Delegacia da Mulher. E literalmente mentiu. O Luiz Felipe me ligou e disse que ia dar um tiro na minha cabeça. Coisa que não existe. Não existe. Tá? Nunca existiu. Mas você não tem uma ligação, então? Ela não fala o horário que você ligou? Não tem como provar? Não fala nada, Maquiavelli. Nada. Não tem. Tem como rastrear. Então. Mas como que vai rastrear algo que nunca aconteceu? Então, exato, mas se ela falou que se ela ligou de onde? Ligou do seu telefone, ligou o telefone da rua, no horário, não tem aberto, essas coisas? Posso interromper um minutinho? Essa pergunta é maravilhosa. Lógico. E ela ilustra uma coisa, Luiz, que é importante, quem está ouvindo, que não realiza isso, realizar. Porque eu tive esse aprendizado, você teve esse aprendizado, Marco teve esse aprendizado.
fazer uma pergunta. A resposta Maquiavel é mais simples. A pergunta é a seguinte: alguém apura para ver se tem um mínimo de verdade por trás da acusação? Que a gente imagina, né? A gente vê na televisão, o cara vai lá e fala: não, peraí, me diz aqui, ligou da onde? Mostra aqui a ligação, de que número ele ligou, cadê o registro? Me dá Não o existe. para eu fazer. Não existe. Dar a notícia? Não existe. Não existe. Não existe. Tal que... Então, agora vamos lá. Essa foi a primeira fase. Vou dar um tiro na sua cabeça. Conseguiu a medida protetiva, tá? Mas não pediram minha prisão preventiva. Mas aí me afastou da minha filha e do meu filho. Março de 2018. Tudo bem. Em dezembro de 2019, final do ano passado, quebrou quebrou a medida protetiva que envolve as crianças. Então, o que o meu pai fez? Mandou um e-mail. Estaremos em Santos no local e horário definido para buscar as crianças. Beleza. Ela não apareceu lá. Marcamos de novo. Ela não apareceu lá de novo. O que nós fizemos? Meu pai no local definido, aí a medida protetiva quebrou só em relação às crianças. Eu estava a 1 quilômetro de distância, até mais. As crianças se pegam no canal 4 de Santos, eu estava no Sesc, no canal 5. Chegou lá, ela não estava, o que meu pai fez? Aí que vem os absurdos para a tua pergunta. Meu pai chamou o policial militar. Olha, seu policial, está aqui a decisão, está aqui a quebra da medida protetiva. O policial pegou e foi no prédio, que é do lado da igreja de Imbaré. Chegou na portaria, o porteiro falou, olha, a mãe das crianças e as crianças não moram mais aqui. Ela alugou o apartamento que é dela e ela está morando em outro lugar. Tudo bem. O policial militar pegou do celular dele e fez 2 ligações para a mãe das crianças. Chamou e não atendeu. Beleza. Meu pai me pegou no Sesc e fomos para a delegacia da delegacia. Que é assim, a porta da esquerda é a delegacia da mulher, a porta da direita é a delegacia comum. O escrivão pegou e fez 2 ligações do número fixo da delegacia para o celular dela. Chamou e não atendeu. Beleza, lavramos o boletim de ocorrência e voltamos para São Paulo. Tudo bem. O que acontece? A mãe das crianças foi na delegacia da mulher, na qual eu já tinha conversado com a delegada titular na época. Tá? Eu fui lá espontaneamente para ser ouvido e para dar andamento nesse inquérito. Beleza. Ela foi na delegacia da mulher, chorou, foi no Ministério Público, fez o teatro e falou a frase: o Luiz Felipe me ligou no meu celular e disse que ia dar um tiro na minha cabeça na saída da escola da minha filha. Então, eu não ligo, desculpa repetir, celular, WhatsApp, nada, é zero. E aí, com isso, o que o promotor fez? Pediu a minha prisão preventiva. Baseado em quê? Em nada. Em zero. Aí, respondendo a sua pergunta, eles perguntam, olha, aqui aparece o número dele, ou apareceu um número restrito, para ver se tem alguma relação com a data. Zero, não verificam nada, Sérgio. Então, Luiz, esse ponto teu é, aliás, Maquiavel, uma das grandes discussões na formação de uma proposta de alteração da Lei Maria da Penha ou da implementação de uma lei que crie, digamos assim, parâmetros para execução. Numa lei, ou qualquer lei, que valoriza a palavra da vítima, ela deveria tornar obrigatório a realização de perícias comprobatórias. Por exemplo, nesse caso, a mulher chegou e falou o seguinte: ele ligou para mim me ameaçando. Eu disse, perfeitamente, minha senhora. Por favor, me entregue o seu número de aparelho celular, me diga qual foi a ligação que ele fez. A senhora, obviamente, sabe qual é, porque é uma coisa marcante, né? Alguém ligar para te ameaçar de morte. Me diga aqui qual é a ligação que foi feita, de que número. A gente vai periciar e a gente vai identificar se existe a ligação. Maquiavel caiu aqui. Infelizmente, hoje, na imensa maioria dos casos, isso não é feito. Ponto. E isso é uma coisa muito relevante, porque isso pode ser uma das grandes mudanças na forma de implementação da lei. É você exigir, justamente porque a palavra da vítima tem mais peso, verificações periciais relevantes à apuração correta do caso. Quando eu conversei com a delegada titular, como eu havia voltando um pouquinho,
a delegada entrou em choque com tudo que eu conversei com ela e o que eu apresentava. Tal que a delegada falou, olha, me desculpa, isso aqui realmente é um absurdo, enfim. Só que aí a mãe da criança foi lá e a delegada não teve como não registrar o boletim dela, é obrigado. Então, assim, a própria delegada fica refém a mulher mentirosa. A delegada sensacional. E ela viu o festival de absurdos que estava acontecendo lá. Então, assim, basta falar, faz-se tudo. Bom, aí o promotor pediu minha prisão preventiva. A minha defesa foi muito fácil e tranquila de ser feita. Colocou lá o e-mail que o meu pai mandou, colocou a foto que ele tirou da viatura, que automaticamente identifica os policiais, que se precisasse chamar, eles falariam realmente, só estava o avô. Na delegacia, tem lá o escrivão, que se chamar ele para testemunhar, vai falar assim, aqui na delegacia estava o Luiz Felipe e o pai das crianças, e o pai dele, o avô das crianças. E eu liguei. Então, o que acontece? O que aconteceu, desculpa, a prisão preventiva foi negada. Pelo menos, né? Só faltava, né? É isso. Muito bem. Você quer contar mais alguma coisa, Luiz, ou entramos aqui nas perguntas? Bom, eu gostaria de aproveitar. Pode falar, Marco, à vontade, por favor. Nós estamos diante de mais um caso do que a gente sempre fala aqui da Lei Maria da Penha, né? Que a Lei Maria da Penha é uma lei injusta, que ela pune um dos lados, adoçando o que o Sérgio falou com sobriedade, é realmente isso. Nós estamos diante de um caso em que uma pessoa vai lá e fala, escuta, ele falou isso de mim. O cara recebeu, o Luiz recebeu assim, o que você te condenou à prisão, né? Te pediu prisão preventiva. Não, ele pediu a minha prisão preventiva. Perfeito. Então, você vê, a mãe dos filhos do Luiz, como ele mesmo gosta de falar, foi até uma delegacia da mulher e falou, escuta, olha, meu marido disse que vai dar um tiro na minha cabeça. Quer dizer, não checaram se era verdade, se houve realmente até mesmo uma ligação do Luiz para ela, né? Não foi checado nada, gente. Quer dizer, não há investigação, não há perícia. É onde eu me uma bato. Coisa surreal. Onde eu me bato, gente, na Lei Maria da Penha, da lacuna da Lei Maria da Penha e do erro da Maria da Penha. Quando aconteceu comigo, aconteceu com o Sérgio e com o Luiz agora, né? E outros casos nós temos aí, mas esses em específico, que eu conheço a história, não houve lá um interesse da justiça de checar a verdade da coisa. Então, isso daí depõe contra a Lei Maria da Penha. Fica contra a Lei Maria da Penha. Esse tipo de desserviço prestado por essas pessoas que vão até uma delegacia da mulher para mentir, para prejudicar de alguma maneira o seu ex-cônjuge, isso daí é o que a gente está cansado de dizer, atrapalha a justiça. Então, eu peço para que as pessoas que estão vendo essa live, que estão participando, compartilhem isso. Vamos fazer isso chegar até as autoridades, fazer isso chegar até um senador, a um juiz, que possa entender e rever isso. A Lei Maria da Penha ela precisa de uma revisão urgente. Tem gente morrendo por causa da Lei Maria da Penha, mais do que o vírus aí, gente. Sabe o que acontece? O cara começa a entrar em depressão, a própria mulher... Você imagina o que é para um homem, para um ser humano, receber e ser condenado injustamente, a revolta que isso causa no peito da pessoa. Gente, é uma coisa absurda. Exatamente. Não tem mais o que falar. É horrível. Eu acho o seguinte, sem nenhuma sombra de dúvida... Bom, tem que haver um posicionamento político, primeiro expondo para a sociedade o fato de que está havendo uma verdadeira epidemia de falsas acusações. As estatísticas são cada vez mais gritantes de que as falsas acusações estão subindo e as evidências de que você está tendo manipulações da lei, destruindo a vida de crianças e de homens, são monumentais. E acho que até colocando mulheres em risco, né? Por N razões, né? Você usa o poder público para tratar de quem não precisa e você não usa para tratar de quem precisa. A segunda coisa que a gente
eu acho que tem que reconhecer e enfrentar é o seguinte: a formação de uma opinião pública a favor de que o homem é culpado, porque esse é o viés, digamos assim, cultural em torno da lei, e a mulher é vítima por definição, cria uma distorção monumental. A lei não diz que você não tem que ter perícia. A lei não diz que você não tem que investigar minimamente. A lei não diz que se a mulher diz que você trancou ela na casa e você responde que não tem como enfiar a chave na fechadura, a polícia não tem que ir lá verificar e confirmar que não tem mesmo. E a partir daí, está claro que é uma denúncia falsa. A lei não diz que a hora que diz que ligou, a mulher vai lá e diz que você ligou, não tem que ser solicitado minimamente que ela mostre a ligação. Imagina. Mesmo que o número seja restrito para falar, olha, data e horário, alguma coisa, nada, Sérgio, nada. Então, Marco, é uma revisão da lei e além da revisão da lei, tem a possibilidade total de ser aprovada uma lei que regulamente a forma de implementação, que regulamente parâmetros mínimos investigativos, que regulamente a obrigatoriedade de acompanhamento pela corregedoria, que regulamente o fato de que tem que haver uma transparência em relação a esses processos para a OAB, tem mil maneiras. O ponto de partida é as pessoas se darem conta de que histórias como essa acontecem todos os dias. Só vou fazer um parênteses aqui. Só quero fazer um parênteses aqui, para vocês terem uma ideia do que é hoje a Lei Maria da Penha. Eu fui denunciado em outubro de 2015, mas em março de 2015, eu já havia sido comunicado que eu seria denunciado na Lei Maria da Penha. Vocês entenderam? Para bom entendedor, meias palavras bastam, né? Então, quer dizer, tem algumas mulheres que utilizam a Maria da Penha como um brinquedinho, uma arma contra o seu ex-cônjuge, simplesmente pelo gosto de vê-lo prejudicado, para vê-lo caído, derrubado. Né? Perfeitamente. Perfeitamente. E é isso que a gente precisa. Volto a salientar aqui, né? Essa live vai ser compartilhada, muita gente vai assistir isso daqui, e eu peço encarecidamente, senhores deputados, senhores senadores, senhores políticos, porque eu já disse que eu acredito, Marco Calfa, acredito mais em político do que em magistrado. Isso é fato, tá? Porque, é a última esperança que nós temos para que pessoas de bem parem de ser prejudicadas por bandidas, psicopatas, porque quem denuncia caluniosamente, e aí vale uma outra ressalva, Sérgio, que não é só a revisão da Lei Maria da Penha, também temos que ver aí o aumento de pena para denunciação caluniosa, para que essas psicopatas pensem muito bem antes de tentar prejudicar uma pessoa por vingança, para aproveitar a lacuna da Lei Maria da Penha com vingança. Só uma coisa, Sérgio, uma curiosidade. Eu não tenho muita experiência sobre... Você acha que a razão número 1 dessas mulheres não deixar os pais verem os filhos seria dinheiro, então? É tudo por causa da pensão? Essa seria a razão número 1 ou eu estou errado nesse caso? No meu? Vingança, não estou em geral. Você acha em geral? Então, vamos lá. Agora eu vou dar uma pincelada nos 5, 7 minutos. Agora está saindo o pai Luiz Felipe, vai entrar o Luiz Felipe, profissional, estudioso do ramo do direito e também muito de comportamento social. Então vamos lá. A Lei Maria da Penha é um mecanismo de vingança, um mecanismo de extorsão, um mecanismo de chantagem. Tá? É dinheiro, então. Deixa só, eu vou rapidinho, Luiz Felipe, rapidinho. Claro, tranquilo. Eu só vou ressaltar, porque eu sei que você vai entrar aqui no detalhe, você tem um embasamento jurídico, né? Eu só quero salientar que todos nós aqui, nós concordamos com a Lei Maria da Penha, nós não defendemos bandidos, nós defendemos vítimas, pessoas inocentes. Então, nós estamos aqui para defender pessoas que são vítimas da Lei Maria da Penha, e nós sabemos que existem realmente mulheres, eu até acredito que deve ser a maioria, que são agredidas no seu lar por
bandidos, criminosos, safados, que têm que ser condenados, sim, né? Sim. Mas que a gente sabe de experiência própria das pessoas e que daqui que estão conversando e pessoas que nós conhecemos que nos procuram quase que todos os dias, dizendo serem vítimas, e nós sabemos que são, porque a nossa história aqui bate, o modus operandi das psicopatas são parecidos, né? Então, só para ressaltar isso, que nós concordamos com a Lei Maria da Penha, eu numa certa concordo parte. plenamente com tudo que você está falando, tá? Então vamos lá. Existem homens bons, existem homens ruins. Existem mulheres boas, existem mulheres ruins. Só que falar que todo homem não presta e toda mulher presta, isso não existe. Bom, eu fui criado por muito mais primas, tias avós, homens, tios avós, primos. Toda a minha época de escola, faculdade, muitos amigos, muitas amigas, tá? Então, assim, a gente vê quem é do bem e quem não é do bem. E graças a Deus, na minha vida, só homens e mulheres maravilhosas e maravilhosos em todos os sentidos, tá? Então, eu, infelizmente, de toda a minha vida, foi a mega cena ruim. Eu fui o cara que caí nessa alienação parental judicial, feita na justiça, e alienação parental policial com o mau uso da Lei Maria da Penha. Eu, independente de tudo que eu estou passando, eu dou graças a Deus de não ter sido falsamente acusado daquelas acusações que são as mais perversas que um homem e um pai pode ter. Graças a Deus, de toda a cartilha da alienação parental, judicial e policial, essa não foi feita contra mim. Marco, a pena da denunciação caluniosa, ela tem que ser a mesma do crime falsamente imputado. Sim, primeiro. Até porque segundo, também é uma denunciação caluniosa, né? É isso aí. Exatamente, mas a ameaça de morte é uma pena. A de abuso sexual, de estupro é outra. Então a pessoa que mente numa gravidade dessa, ela tem que ser punida com a pena da falsa denúncia, do crime que ela acusou. Concordo. Segundo, o que a polícia e o que o Ministério Público ele é envolvido para apurar falsas denúncias, falsos crimes, isso deixa de proteger realmente as mulheres que são vítimas de homens criminosos. Então, assim, desculpa falar agora, vamos lá, mais jogo limpo ainda sobre comportamento social. A Maria da Penha tira o cara do apartamento da casa, afasta do filho da filha, prejudica o cara como profissional, faz o cara ficar de uma forma, graças a Deus isso não aconteceu comigo, mas é isso o que eu vejo acontecer direto. Faz o cara perder a cabeça e aí faz besteira. Então, outro ponto, estão pegando situações erradas, lógico. O homem agrediu a mulher, tá? Em vez de qualificar o cara como lesão corporal, estão qualificando o cara como tentativa de feminicídio. Aí qual que é o raciocínio do cara? Bom, se eu vou bater e vou responder como tentativa de feminicídio, eu já vou fazer o quê? O crime consumado. Então essa lei, ela está causando mais e mais mortes de mulheres. A cada ano que passa, o número de mortes aumenta. Exatamente. E a Lei Maria da Penha, a medida protetiva, não protege mulher nenhuma. Sim. O que protege? O que protegeria? Ações efetivas e bem apuradas contra realmente denúncias ou violências concretas, não com um simples verbo. Falei, me ameaçaram. Uma coisa aqui, eu queria passar a palavra. O segundo, Sérgio, é que no final das contas, o Luiz Felipe não respondeu a pergunta se a maioria seria o caso, seria vingança, porque você separou da mulher, ou é dinheiro mesmo? No meu caso específico é porque ela não aceita o fim do relacionamento. Tal que tiveram várias situações, e eu sempre tive certeza que na cabeça dela era assim, o dia que eu estalar os dedos, ela volta para mim, ele volta comigo. Aí teve uma situação muito desagradável, que eu peguei e joguei as coisas no ventilador. Aí ela, numa ligação, ela falou para mim assim, se um dia tivesse alguma chance da gente voltar, eu falei, você estava pensando nisso? Meu Deus do céu, eu não tenho as mínimas condições de eu voltar com você. E outra coisa sobre violência sobre a mulher, nunca encostei um dedo na mãe dos meus filhos, nem namoradas antes, e nem namoradas hoje em dia. Então assim, esse tipo de apuração,
um cara que agride uma mulher nunca é a primeira vez. É algo que é recorrente. Então, tudo tem que ser muito melhor apurado, sabe? Todos os princípios do direito penal são jogados no lixo, sabe? Direito de defesa. Não, ao contrário. Falou, já vira, já tá condenado. E estão usando prisão preventiva como uma forma de condenação antes mesmo de sair a sentença. Então, assim, Machiavelli, por elas não aceitarem o fim do relacionamento, porque uma pessoa, ela não tá nem aí com a outra pessoa. Por exemplo, o casal se separa. Deixa eu reforçar. Os filhos não. Os filhos são para sempre. Deixa eu reforçar o que o Luiz está dizendo. O Luiz, o Marco, eu, Carla, a gente tem falado literalmente entra um homem a cada dia, 2 homens, 3 homens com histórias parecidas. E, infelizmente, o leque é amplo, tá? Vingança de um lado, grana do outro. O caso do Luiz é um. O meu é grana escancarada, né? 18 processos cobrando grana. Então, assim, eu acho que o leque é amplo. Agora, o que eu te diria? Como é que eu olho para isso como cidadão e como ser humano? Eu acho que a coisa mais perigosa que existe é você pôr uma arma carregada na mão de uma pessoa que não sabe usar. A probabilidade... Vai dar tiro até no próprio pé. De aquilo agravar o risco que a pessoa está correndo aumenta, não diminui. Tá? Eu acho que a lei Maria da Penha, do jeito que ela está sendo implementada, do jeito que ela está estruturada, ela criou uma alternativa de arma carregada na mão de mulheres que, por vingança, descontrole momentâneo, planejamento premeditado, por grana, por qualquer razão, resolvem destruir a vida do homem. Você está distribuindo armas carregadas. Não bastasse isso, tem um projeto de lei agora propondo que a mulher denunciou violência doméstica, ela tem direito a porte de arma. Aí, pronto, aí você colocou 2 armas na mão dela, né? A arma da lei e a arma física. Só falta dizer o seguinte: está autorizada a matar sem responder. Só falta isso. Não falta mais nada. Então, perfeito. A temporada de caça está aberta. E o que vai acontecer? Eu não tenho dúvida disso, tá? Eu hoje estou convencido. Os casos são cada dia mais chocantes. Isso vai se avolumar de um jeito tal que vai haver uma reversão. Vai haver, eu não tenho dúvida. A reversão vai ser, talvez, depois de homens morrerem cada vez mais, de homens serem estuprados na cadeia e depois serem absolvidos da acusação de abuso sexual que colocou eles lá. Vai ser por homens ficarem anos sem ver os filhos ficarem traumatizados e você criar uma geração de filhos alienados. Nós entrevistamos uma menina, né, Carla? Perfeito. Foi vítima disso, tentou suicídio N vezes. Então, assim, você está gerando você está construindo uma geração de vítimas, né, e destruindo relacionamentos. Então, eu acho o seguinte: o drama está na origem. Pode distribuir arma carregada desse jeito, como está acontecendo de fato? Qualquer que seja a motivação que a mulher vai usar, eu tenho certeza que não. Eu acho que é um crime contra a sociedade, inclusive contra as mulheres, né? O Kerry dizendo aqui, olha, os meios de comunicação têm culpa nessa situação. Não tenho a menor dúvida. Os meios de comunicação, eu não sei o que vocês acham, gente, eu até queria que vocês comentassem sobre isso. Os meios de comunicação são cúmplices nessa situação. Por Ibope, eles compram história sem nenhuma apuração e contribuem e alavancam isso que está acontecendo. Não sei qual é a opinião de vocês. Eu concordo com isso. Na verdade, que é como aconteceu com você, né, Sérgio? Usou o seu caso para ter audiência, né, mano? Eles não importam se vai destruir a vida da outra pessoa, eles não investigam. Importante é isso. O importante é audiência e dinheiro, né? Porque quanto mais audiência, mais dinheiro eles ganham. É assim que eles pensam. É isso. Deixa eu te dar um dado chocante. Eu preciso só voltar. Desculpa, só um segundinho. Quando eu fui entrevistado pela âncora do jornal da Record, ela me perguntou o seguinte: a lei da alienação parental, ela freia a ação criminal contra um pai sobre abuso sexual? Eu falei, isso é mentira, as ações correm em paralelo. No meu caso, mesmo quebrando a lei Maria da Penha, existindo uma sentença para pegar as crianças, a juíza da terceira vara
não sei porquê, eu não vou comentar nessa live tudo o que aconteceu no processo, tá? Ela pediu suspeição do meu processo, foi para a primeira vara de família. O que aconteceu? O juiz está falando o seguinte, aguarde a conclusão do processo, Maria da Penha. Não existe motivo para isso. Então, hoje, eu falo o seguinte, antes de você entrar nos dados, você, pai, que está começando a passar por esse problema que envolve alienação parental, a partir do momento que o seu advogado entrar no circuito, você sai, não mande e-mail, não faça ligação no celular, não mande WhatsApp. Quando você for passar, eu não posso generalizar, mas a quantidade de laudos, eu li mais de 200 laudos do setor de psicologia e assistência social no Brasil inteiro. Filme a sua conversa com a psicóloga ou assistente social. Por quê? Porque se você tiver o seu laudo omisso, negligente, fajutado, mentiroso, os conselhos não punem, tá? E para finalizar, na história que eu andei pesquisando, só uma psicóloga foi punida, tá? Então, assim, filmem. Por quê? É uma forma de intimidar? Que seja, para a pessoa não fazer coisas erradas que prejudiquem as crianças e automaticamente o pai. Se a gente for falar sobre violência, a gente sabe que mais de 80% dos boletins de ocorrência da Lei Maria da Penha, eles são fajutos, aonde envolvem filhos. E mais de 50 onde não tem, que é para tirar o cara da casa, extorquir. Então, enfim, os números que são falados na televisão não são verdadeiros. Existem mais homens vítimas de violência doméstica a mulheres, só que eles só falam uma parte. Outro número, o índice de lesões corporais e assassinatos entre casais homossexuais é muito maior do que entre casais héteros. Só que só interessa para a mídia do tipo de situação para causar ibope. Então é isso que volta onde o Marco falou. E até a pessoa tinha comentado aqui na... Sem dúvida, e eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que a gente está vivendo hoje. Eu vou dar bem esclarecidinho, porque senão aparece alguma pessoa mau caráter interpretando errado o que eu vou dizer. O coronavírus é uma coisa grave, tem N discussões sobre qual é a melhor maneira de tratar, não tratar, isolamento, não isolamento, etc, etc. Não vou entrar nesse mérito. Agora eu vou fazer uma pergunta. A gente está tendo uma barragem de mídia sobre o coronavírus inacreditável. Como a gente teve, alguns anos atrás, uma barragem de mídia sobre dengue. Eu me lembro que o dengue chegou no Brasil, a primeira epidemia de dengue, falavam sem parar. Naquela primeira epidemia de dengue, salvo engano, posso errar um pouquinho, os números não vai ser muito não, tinha 60 mil pessoas infectadas. Ano passado, quase não se falou em dengue no Brasil. A mídia quase não falava. Vocês têm ideia de quantas pessoas foram infectadas por dengue no ano passado? Não. 1,5 milhão de pessoas. E quantas morreram? A mídia não falou. A mídia não falou, e a mortalidade da dengue é séria, é grave. Quantas pessoas morreram? Eu te apuro o número depois. A estatística é chocante, tá, Machiavelli? Eu tive dengue quando morava no Brasil. É chocante. Parece que malária foi 28 mil pessoas no ano passado. É isso? É por aí. Parece. Olha, e é chocante a de Zika, é chocante de chikungunya. Agora, por que não falaram mais? Teve o ano do dengue. E da Zika. Da Zika. Teve o ano da Zika, que só se falava em Zika. Zika era a maior preocupação do mundo. Zika cresceu em infecções, não diminuiu, mas não se fala mais. Por quê? Porque não dá ibope. Agora o que dá ibope é coronavírus, então se fala em coronavírus. Não estou entrando no mérito do coronavírus, e se é sério ou não é sério. Não é essa a discussão. A discussão é a seguinte: o compromisso da mídia claramente não é com aquilo que é mais relevante, é com aquilo que vai dar audiência. Ponto. Perfeito. O que está em evidência no momento é o que dá ibope. É isso mesmo. Porque geralmente eles só falam disso. Até é difícil você ver um vídeo, os caras, além de falar para você ficar em casa, a única coisa que eles falam é isso, ficar em casa, mas não vi um vídeo ainda explicando assim, como o que fazer, o que, tipo, tomar vitamina C, descansar, o que comer. Eles não fazem isso, só falam isso que vai morrer, todo mundo vai morrer desse vírus, né? E pouca Cada um gente fala uma coisa, né? Pouca gente fala em máscara, e os países que controlaram bem usaram máscara. Pouca gente fala na necessidade de fazer teste rápido, e a Coreia, por exemplo, que tem os melhores indicadores, fez teste rápido em toda a população.
pouca gente fala no tratamento, tendo essa polêmica toda agora, essas discussões com os médicos, com o presidente, nesse tratamento que alguns médicos começaram a implementar, que está funcionando aparentemente, né? Mas, de novo, temos um problema grave. A mídia tem que ter uma responsabilidade com a notícia, no horário da notícia. E a notícia é o que é relevante. Não é isso que acontece hoje. A notícia hoje é tratada como se fosse entretenimento, na prática, né? Então, é um fator, digamos assim, multiplicador da gravidade do que está acontecendo com as falsas acusações. Eu queria falar uma coisa aqui agora, Sérgio, me dá licença. Marco, só uma observação, desculpa, por favor, só uma coisa, Marco. Por favor, vai na frente. É um pedido às mulheres, que é o seguinte: toda mulher teve um pai, tem um irmão, quem sabe um filho. O que nós passamos, o seu pai pode passar, o seu filho pode passar, o seu primo pode passar. Então, assim, eu não desejaria isso para ninguém. O que eu, outros pais, Marcos, Sérgio, nós passamos, ou estamos passando. Então, assim, a Lei Maria da Penha é muito importante, sim, mas ela está sendo usada de uma forma completamente criminosa contra as próprias mulheres. Ninguém aqui quer que aconteça mal a quem? A sua filha, a sua mãe, a sua prima, a sua irmã. Então, assim, ninguém aqui está falando que é contra a lei. Ao contrário, só que a lei tem que ser, ela tem que ser mais decente em tudo, porque parece que a sociedade quer exterminar homens, sabe? Parece que não gosta de homem, né? E querem transformar nós homens como se fossem as pessoas que não gostássemos de mulher. Então, assim, não existe esse sexismo, tá? Então, assim, vocês já tiveram pais, ou tem, filho, filha, primo, e isso, olha, é só quem passa na pele para saber o que é. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é ver, outra coisa é você sentir. O que é Concordo isso? plenamente, Luiz. É isso mesmo. Pode continuar, Marco. Bom, desculpa, perdão. Pode seguir. Não, eu que não quero te interromper, Luizão, mas vamos lá. Eu era quero isso, pode continuar. Eu acho que deu uma mornada nisso daqui, nós vamos colocar uma pimentinha aqui para sacudir a poeira, né? Você só responde se você achar que deve ou não, tá? Mas parece alguma coisa que a gente fez uma prévia aqui antes de começar a live. Parece que os teus filhos, eles estavam, a mãe dos teus filhos, ela estava vivendo um relacionamento com uma pessoa, parece que de um certo grau de periculosidade alto, né? Inclusive, parece que teve algum problema aí até com um carro seu, que ele acidentou. Assim, isso daí a sua ex-cônjuge, eu só perguntando, a sua ex-cônjuge ou alguém da família dela teve a preocupação de denunciar os casos que você pode relatar, porque eu não sei, eu sei dos casos que você me relatou, mas não sei elencá-los agora. Mas eu acho que você poderia, se você quiser, colocar os casos aqui, porque parece que essa pessoa oferecia um risco aos teus filhos. E houve alguma denunciação, alguma denúncia na delegacia da mulher contra esse personagem ou não? Bom, vamos lá. A mãe dos meus filhos, ela conseguiu esconder isso da família dela. Tá? A única pessoa com que eu tenho contato da família dela é a mãe dela. Bom, então vamos entrar na alienação parental judicial, que entra setor de psicologia e assistência social, depois Ministério Público e até mesmo a juíza. Então vamos lá. O que aconteceu? Eu não tenho problema de falar isso, porque isso tudo tenho provas. Bom, primeiro, esse cara levou mais ou menos 22 multas com o meu carro. Depois ele causou um acidente de trânsito com fuga do local com esse meu carro. Aí eu tive que fazer um boletim de ocorrência de apropriação indébita e esse carro literalmente está jogado no lixo no pátio de uma delegacia lá da Ponta da Praia em Santos. Tudo que eu vou falar, todas as profissionais tiveram ciência. Só um ponto que a primeira mediadora não teve, tá? Bom, aí, primeiro, 22 multas, acidente de trânsito com esse carro. Esse cara, ele perdeu
a cabeça e ele espancou a pauladas uma das duas mães das filhas dele. Eu tenho boletim de ocorrência, eu tenho foto da moça espancada, ela me procurou, enfim. Depois, ele destruiu o apartamento com a minha filha e com o meu filho dentro. Depois, esse cara teve um surto psicótico, tá? E colocou fogo no colchão dentro do apartamento, porque ele era muito possessivo, ciumento, e meu filho estava lá dentro. Aí parece que eles se separaram, e esse cara depois foi condenado por furto na 5ª Vara de Criminal em Santos, e por fim, internado numa clínica de dependentes. Porém, a primeira mediação foi no dia 5 de fevereiro, e a segunda no dia 21. Entre o dia 5 e o dia 21, eu passei um final de semana com as crianças no Guarujá. E lá eu tive acesso a mensagens muito comprometedoras de um cara narco-esquizofrênico. Na primeira mediação foi no dia 5. Chegou no fórum, estava eu, a mãe das crianças, né, acompanhado desse, na época, ex-marido dela. Ele tinha virado a madrugada e estava completamente louco de droga, tal que escorria cocaína pelo nariz do cara. O cara se mordia dentro do fórum, completamente alterado, e eu mostrei para a ciência social, Maria de Lourdes Bonner Antônio. Olha a situação do cara. E ela ria da minha cara, não é nada, isso é de boa. No dia 14, eu tive acesso às mensagens no celular, que ele estava falando que vejo fetos de monstros crescendo distorcido, paranoia angustiante, quer dizer, ele estava drogado de cocaína. Ele é um narco-esquizofrênico. Então, peraí. Bom, E nesse caso desse narco-esquizofrênico, ô Luiz Felipe, só um pouquinho, Sérgio, no caso desse narco-esquizofrênico aí, que convivia com a sua ex-esposa, com a mãe dos seus filhos, como você gosta de chamar, foi feito alguma coisa? Foi feito algum boletim de ocorrência por parte dela? Eu não tinha o que fazer. Não, ela nunca fez nada. Ela nunca fez nada com ele. Então eu vou chegar nessa parte que a gente tinha comentado. Aí eu apresentei, no dia 14 eu tive um acesso a esse celular. No dia 21, na segunda mediação, eu apresentei as mensagens de droga. Tá? Olha, o cara já tomou 12 multas, agora tem 18 multas, acidente de trânsito, mostrei tudo. E ela pegou o laudo para proteger a mãe das crianças, ela não colocou nada do que estava acontecendo, ela omitiu, ela negligenciou tudo, tá? Bom, aí na outra oportunidade, assistente social e psicóloga. Essas duas já tiveram acesso de tudo, desde o carro até o espancamento de uma das mães da filha dele, e elas mentiram no laudo, que eu não aceitava o fim do relacionamento, que eu não aceitava o novo namorado dela. Isso não existe. Luiz, deixa eu levantar a bola aqui para o Machiavelli. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Enquanto ela acusava você de uma série de coisas falsas, ela morava com um homem que tacava fogo no colchão, batia de paulada na ex-mulher, Sim. Passava o tempo inteiro drogado, inclusive em audiência no fórum. Sim. E achava que tinha afeto fazendo não sei o quê, não sei onde, não sei tal. É isso mesmo? Sim, exatamente. Tal que... Aí tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta de uma ouvinte nossa. A assistente social, a mediadora e a assistente social e psicóloga, elas com essa omissão... Vamos lá. Eu já sabia como que funcionava a situação em Santos, tá? Sobre guarda compartilhada, aquilo é uma novela. A guarda compartilhada é uma lei que a própria justiça não cumpre. Outra lei que a justiça não cumpre é a lei da alienação parental. Então vamos lá. Eu moro em São Paulo, a mãe mora em Santos. Guarda compartilhada poderia até rolar, mas ia ser difícil. Então você imagina um cara que não conseguiu regulamentar as visitas, ia conseguir uma guarda compartilhada? E elas, literalmente, elas fajutaram os laudos para proteger a mãe, a mulher, para ela não perder a guarda. Então isso aconteceu. Então vamos lá. Quando eu tive acesso às mensagens de droga, de alucinações do cara, ela me acusou que usava droga. Depois que aconteceram as 22 multas e o acidente de trânsito, ela começou a mentir que a minha filha e o meu filho tinham medo de vir comigo para São Paulo, de andar comigo no carro. Eu nunca levei uma multa com os carros que eu uso, tá? E depois...
Exatamente. E depois que o cara espancou uma das duas mães das filhas dele, eu me tornei um homem violento, agressivo. Então, assim, a omissão da Maria de Lourdes Borrero Antônio, depois da assistente social Rosângela Rinaldi e da psicóloga Nádia Ramires Pinto, é coisa brutal. Já a assistente social em São Paulo, Edna, e a psicóloga Cristiane Laurito Costa, os laudos são totalmente verdadeiros, e assim, é um arrepio os laudos de Santos, tá? Um arrepio. Então, que quando eu fui buscar o laudo com a Maria de Lourdes, ela falou assim, sabia que você poderia ter sido preso aquele dia na audiência, aqui na mediação? Eu falei, por quê? Porque você me chamou de omissa. Eu falei, omissa, negligente, nada disso configura desacato, quer dizer, me intimidando, entendeu? Então, vamos lá. Agora, olha o festival de uso de vitimismo por parte dessas profissionais. Primeiro boletim de ocorrência contra mim, assistente social como vítima, psicóloga como testemunha. Agora é de arrepiar a bagunça que elas fazem. Segundo processo criminal, é o mesmo, só que você pega a psicóloga que era vítima, virou a testemunha virou vítima, e a amiga dela, né, a assistente social, virou a testemunha. O terceiro, as duas fizeram um terceiro boletim de ocorrência, coação no curso do processo. De 3, 2 caíram, esse aqui, infelizmente, a audiência foi cancelada por conta do coronavírus. Quarto boletim de ocorrência, a conselheira tutelar. Ele me ameaçou. Aí eu cheguei na conciliação, a conselheira, a advogada e a delegada. Muito, muito básico, né? Eu te ameacei de morte? Não. Falei que ia te bater? Não. Então é uma denunciação caluniosa. Ela tremia nessa audiência, porque eu falei, eu vou sair daqui e vou fazer 2 boletins de ocorrência contra você. Denunciação caluniosa e ameaça de morte. Você me ameaçou de morte antes de entrar aqui na audiência. Ela ficou em pânico. Quinto processo criminal é a falsa Maria da Penha. E o sexto, esse aqui é maravilhoso. A juíza ia dar uma palestra, a da terceira vara de família, que é uma vara absurdamente alienadora parental judicial no Brasil. Primeira juíza era a Silvia Estela Gigena. Um grupo de pais, de 35 pais, se juntaram no grupo chamado Sou Pai Não Visita, por conta do que essa juíza fazia lá. A substituta é a atual Mariela Nunes, Rival, Avarez, alguma coisa assim. Essa juíza é amiga íntima da assistente social e da psicóloga. Quis protegê-las. Não realizou audiência. Mas a lei pode fazer que não precise ter audiência, dar a sentença baseada nos laudos. Mas só deram a sentença baseada nos laudos fajutos. Os de São Paulo foram ignorados. Só que ela não teve nem a coragem de dar sentença à juíza titular. Ela jogou o rojão para o juiz substituto. Ela saiu numa terça-feira para assumir a vara da Fazenda Pública, na quarta-feira saiu a sentença e na quinta ela voltou. Beleza, ela ia dar uma palestra e eu descobri. E eu liguei para a diretora da escola, falei, calma aí, é sério que vocês vão dar voz para uma juíza que em Santos afasta pai de um monte de filho e filha? Isso eu falo categoricamente. Se marcar o Ministério Público, vai faltar banco no Fórum de Santos de tantos pais da terceira vara de família. E olha que eu não comentei da segunda, o que fizeram comigo que envolve dinheiro. E aí não tem problema, não dá nada. Então vamos continuar. Aí ela cancelou a palestra, falando que eu ia lá de qualquer jeito, que eu ia chamar a imprensa. Na verdade, eu estava com medo de ser exposta, porque pais que iam nessa palestra iam filmar, né? Bom, ela fez um boletim de ocorrência de ameaça contra mim. E eu tenho a gravação da ligação com a diretora. Então, assim, mais uma que nem você fala, né, Sérgio? Ela liga a metralhadora giratória e sai dando tiro para todo lado para matar uma mosca. Desesperada. E ninguém consegue entender agora, né? Assim, eu entendo. O desespero dela que ela fez o quê? Ela pediu suspeição do meu processo. Quer dizer assim, com toda humildade, mexeu com o pai errado. Por quê? Porque comigo eu não aceito... Ela está te retalhando, né, Luiz? Está havendo retaliação. Na verdade, a retaliação acabou, porque ela não bota mais a mão em nenhum processo meu, e eu tenho certeza, eu confio na justiça, sim. Por quê? Porque se tivesse perseguição, teriam aceitado minha prisão preventiva. Tá? Então, assim, eu não tenho medo de processo criminal. Eu digo para os pais, não tenham medo de processo criminal, mas não caiam em armadilha. Filmem tudo em setor de psicologia, assistência social, por quê? Como o Machiavelli perguntou, você não filmou nada? Não filmei.
Mas se eu tivesse, é tudo colocar em público para mostrar, olha só, olha como mentem, olha como fazem errado. Porque essas pessoas têm medo de quê? De cair na rede social. É só isso que elas têm medo, tá? Então, assim, o absurdo Mas que eu aconteceu posso. comigo não é exclusividade. Deixa eu só falar uma coisa aqui, Luiz. Essa história de filmar é interessante, sim, né? Nós vimos aí o caso do Aldo, que logo vai estar falando aqui. Tem o caso daquele vereador, eu não lembro de onde ele era, que também filmou a mulher se mutilando, tal. Assim, ninguém tem sangue frio para fazer isso, né? Nós temos uma filmagem que salvou aí, o pessoal que foi do Roberto lá com a Paquita, né? Mas ali foi câmeras que estavam lá que pegaram isso assim. Foi milagre, mas eu falo pra você, é impossível você ter sangue frio. Mas é difícil você ter sangue frio para filmar ali. Porque sabe o que acontece? Mesmo que você filme ali naquele momento, vai ter aquele pessoal que vai falar, ai, coitada dela, ela estava sob violenta emoção, e ele ainda estava filmando, ele é um calhorda, porque em vez de acudir, estava filmando. Então a gente fica meio cerceado nessa coisa. Agora eu queria te fazer uma pergunta, Luiz. Desculpa, não sei, talvez não tenha nada a ver com história, mas qual é a ocupação da sua ex-cônjuge, mãe dos seus filhos? Ela é professora de educação física, ela se formou na UFSC, lá em Santa Catarina, ela sempre trabalhou na área de educação física. O que ela faz hoje, eu não sei. Eu não... Entendi. Marco, Não, desculpa, nada... Não, desculpa, acontece assim... não sei, não pergunto, desculpa a resposta, assim, não me interessa. Você entende? Tipo assim, a vida dela não me interessa, sabe? O que me interessa são as crianças. Entende? Então, assim, o caso do Aldo, ele filmou como uma forma de proteção, mas o que eu tô falando para os pais entrarem antes de passar por psicóloga e assistente social, assim, ó, boa tarde, meu nome é Luiz, eu vou filmar aqui a nossa... Mas antes de entrar, você entendeu? Porque se ele falar, eu não aceito ser filmado, quer dizer que ele já estava, então, premeditando prejudicar, ou já tem aquela tendência de fazer laudo parcial, entende? Vamos lá, tem um movimento, tá, que envolve aquele feminismo, que falam sobre aborto. Então, o que acontece? A mulher, de acordo com essa turma, a mulher pode abortar a qualquer momento. 8º mês, quase chegando ao 9º. E aí, eu, num estudo que eu estava fazendo, eu fiz uma publicação para fisgar uma situação e eu tive a resposta. Teve um caso de uma mãe que jogou a criança pela janela, caiu em cima de um carro, de um para-brisa, essa criança não morreu. Uma moça advogada de São Paulo, ela falou assim, mas se essa mulher tivesse o direito de abortar, então o que quer dizer? Elas se julgam no direito de, assim, elas não estão preocupadas com as crianças, tá? E sim com a mulher. Então a mulher pode matar a criança abortando no período que ela quiser, ou até se a criança tiver 2, 3, 4, 5 anos, porque ela é a mulher. É a preocupação com o empoderamento, sabe? Essas coisas de um determinado lado. E ela, por exemplo, elas, no meu caso, o que me interessa? As crianças, elas não se preocuparam com as crianças, com risco de vida. Tanto o Ministério Público, que tem acesso a tudo, mas para mim o Ministério Público, nesse sentido, ele não tem tanto poder de decisão, ele segue o barco, copia a cola, beleza, tá? Mas a irresponsabilidade da juíza é tremenda. Deixa eu te propor uma coisa aqui. A Ismênia, deixa eu colocar um comentário aqui que me pareceu muito importante e propor a gente fazer uma rodada de perguntas com as pessoas e já se preparando aqui para finalizar. Estamos com 1 hora. Beleza. Tá ótimo. Tá aqui, ó. A Ismênia é uma pessoa extraordinária que apareceu, como tantas extraordinárias. Eu digo isso com muita emoção, tá? Eu me sinto hoje privilegiado da relação que eu desenvolvi com você, Luiz, com o Marco, com a Carla, com o macho tóxico, que é o nosso Gregório do Vivier com testosterona, e com várias outras pessoas que apareceram na minha vida nessa caminhada. A Ismênia é uma delas, tá? É uma pessoa com uma liderança muito grande no estado dela
e ela fazendo um comentário aqui que acho importante a gente reproduzir. Dizendo que a atitude da gente é o primeiro passo de uma longa caminhada com vários atalhos. Temos que seguir em frente sem desviar o olhar. E ela fez vários comentários ao longo. Isso aqui é uma mulher engajada, politizada, ativa, presença política no espaço dela, que tá ao longo aqui, várias postagens dizendo isso. Tem que haver uma movimentação de homens e mulheres conscientizados que está havendo uma epidemia destruindo vidas de homens, de crianças e de mulheres, para que a gente consiga mudar esse estado das coisas. Isso é um apelo que eu faço para todos, para homens e mulheres. E, ironicamente, quem mais se mobiliza, repito, nas páginas que me apoiam, parece um contrassenso, mas não é. São quase 80% mulheres. E no início, Carla, me corrija se não estou errado, era quase 90% mulheres. Então, um apelo para os homens se engajarem nesse debate. Se engajarem no debate, não demonizando as mulheres. Demonizando as mulheres do mal. Da mesma maneira que os movimentos de defesa das mulheres, se tivessem realmente focado em defender as mulheres, tinham que defender as mulheres que foram vítimas. As mulheres do bem que foram vítimas. E não defender as mulheres que armaram falsas acusações. Os movimentos de defesa de vítimas têm que defender verdadeiras vítimas. Sejam elas homens, mulheres ou crianças. Essa é a minha opinião e a minha convicção. Então, eu queria propor agora, dar para cada um de vocês aí, Machiavelli, Carla, Luiz Felipe, oportunidade de... tem aqui um homem, inclusive, colocando uma outra história. Eu não vou nem entrar muito nele aqui, porque é parecida com a tua, tá? Ele está contando aqui que tem um homem que entrou na casa da ex-mulher, está convivendo com os filhos, e que é uma pessoa complicadíssima, e acho que vale até uma outra conversa num outro momento. Mas, gente, queria passar para vocês aí. Eu sei, inclusive, que vocês, Carla e Machiavelli, estão num fuso horário diferente. Vocês já estão depois da meia-noite, né? Então, Carlinha, começa por você, vai, em homenagem à única mulher na nossa live. Obrigada. Eu queria te perguntar o seguinte: você tem alguma espécie de contato não físico com seus filhos, tipo WhatsApp, Facebook? Bom, Carla, hoje já faz um pouco mais de 2 anos sem falar e sem ver as crianças. Ai, pai, a gente quer um computador, tudo bem. Ai, a gente quer um celular, dá. A mãe proíbe todo tipo de contato. É uma forma de se vingar de mim. Existem 2 tipos de pais. Aqueles que, por conta de uma separação, viram as costas para a criança, sabe, que não aceita o fim do relacionamento. E eu e muitos outros que não tá nem aí, no bom sentido de acabou, segue a vida, segue o jogo, segue o baile, sabe? E só tá preocupado com as crianças e ele sabe que com isso faz a gente sofrer. Então, assim, zero contato com as crianças. Zero. Nem uma foto, nada, você não sabe nem como eles estão, o quanto absolutamente eles cresceram, nada, Carla. Eu tenho fotos e vídeos eu com as crianças de 2 anos atrás. Na verdade, eu tive uma ligação que eu consegui falar com meu filho 5 minutos quando ela me mandou e-mails, tá? Eu mandei e-mail para minha filha. Só que ela usou o e-mail da minha filha é proibido de responder, né? Ela inventa que agora minha filha não quer falar comigo, não quer me ver, sem motivo nenhum. Não existe motivo, nunca teve motivo para nada. Ela deixou falar com meu filho 5 minutos, quando ela me pediu dinheiro, e aí eu mandei para ela. E eu tenho um e-mail que ela respondeu do e-mail da minha filha para mim, pedindo uma boa quantia significativa de dinheiro. Ou seja, deixar você ver teus filhos, não, mas a pensão mensal para os teus filhos, isso ela não abre mão, com certeza. Está aqui um comentário da Raquel Dias. É que, assim, essa resposta eu sou bem categórico. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu vou falar o seguinte: tem hora que você tem que quebrar a engrenagem, que você tem que quebrar o sistema, senão você dança. Prejudica no dinheiro, como? Acumula pensão,
2 anos, fica 30, 60, 90 dias na colônia de férias para papais, aí eu quero ver a advogada dela cobrando a mãe, não vai ter dinheiro para pagar. Ah, mas você está prejudicando a criança. Quando o pai, o homem, toma uma atitude, ele é mau, ele é ruim. Mas quando a mãe está fazendo um festival de horrores, o que falam? Ela tem o direito de fazer isso, mas ninguém tem o direito de afastar. Alienação parental, a gente sabe que a maioria esmagadora das partes é mãe, que faz. Mas eu e outros pais, a gente cai em cima de pais que têm a guarda, tá? Que proíbe a mãe de ver. Por exemplo, tem a mãe Rejane, eu converso com a mãe Rejane, ela não é brasileira, hoje ela está na Argentina, e eu estou ajudando ela o máximo possível a ter contato com os filhos dela. Então, assim, nesses últimos 30 dias, quase 100 pais me procuraram pedindo orientações, ajudas, para quê? Para não cair em armadilha, para fazer as coisas de uma forma diferente. Então, assim, a pensão, os alimentos, está sendo pago, vai continuar sendo pago, porque eu não posso prejudicar as crianças, entende? Eu não vou abrir mão disso, de lutar pelas crianças. Nunca, 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 nunca. Maquiavelli, Fala, você viu mano. aqui que alguém está comentando que achou que o Maquiavelli fosse o Viking de óculos. Foi o Miller, né? O Miller Expósito que comentou isso. Esse é um pai também que eu converso muito com ele. É um pai que eu converso bastante. Eu não achava que eu era tão feio assim, gente. Eu pensava que era bonitinho, mas se me comparou com ele, meu Deus. Vai terminar essa live, eu vou terminar com depressão. Uma coisa eu estou contente de ver. Eu estou contente de ver o Luiz Felipe, ele está com muita disposição. Primeira vez que eu falei com ele estava muito mal. Ultimamente, nas últimas vezes que eu conversei com ele está muito disposto, parece que tá mais forte. Não sei se está fazendo uma ginástica, mas você tá bem, estou gostando da sua atitude agora, cara. Olha, eu vou te falar o seguinte, não é fácil. Quando o problema da mente desce para o corpo, deschava a vida da gente, dores, enfim, arritmia cardíaca. E hoje, o que está me ajudando muito a evoluir, melhorar cada vez mais, é o prazer que eu tenho em ajudar pais que estão passando pela mesma situação, para não cair em armadilha. Então, assim, isso está me ajudando muito, 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 muito. Então, e também ao contrário, com o maior prazer de falar, olha, eu agradeço muito o Sérgio, Carla, Marco, Maquiavelli, Roberto, André, todo o pessoal lá do grupo, que eu já falei, olha, muito obrigado pela força, pela ajuda, pelas orientações, sabe? Então, assim, pode ter certeza, vocês me ajudaram muito nesse tempo, tá? E o conhecimento que eu tenho, o estudo que eu tive, o que eu estou passando, eu estou transmitindo isso para outros pais como uma forma de ajuda, sabe? Assim, então, é uma coisa recíproca. Agradeço muito demais a vocês, de todo o coração. E essa melhora, Maquiavelli, pode ter certeza, veio desse pessoal que fortalece muito, mas com toda certeza, viu? Que bom, eu fico contente. Posso falar um minutinho? Pode. Alô? Gente, pode tá falar. Me ouvindo aí? Vamos lá. Isso daí é o que acontece, Luiz. A gente está aqui para se ajudar, né? Sim. Que todos que estão vendo essa live entendam que as pessoas, quando passam por situações parecidas que o Luiz está passando, né? E eu estou passando, o Sérgio está passando, não sei a história do Maquiavelli, mas todos nós passamos. As pessoas entendam que nesse primeiro momento as pessoas ficam perdidas, né? Elas ficam sem saber o que fazer, porque é uma denunciação caluniosa, é uma mentira que foi contada e aquela pessoa está respondendo por uma coisa que não fez. Isso que nunca existiu, né? Nunca fez parte da realidade da vida da pessoa. É abominável, é abominável. Então, o que acontece? Olha, gente, você que conhece alguém, que viu, está sabendo de alguém que está passando por uma situação parecida, dá o nosso canal, pede para as pessoas entrarem em contato com a gente. Nós estamos aqui prontos para ajudar, prontos para auxiliar.
quanto mais pessoas dando seus depoimentos e mostrando a verdade das mentiras da Lei Maria da Penha, das lacunas da Lei Maria da Penha, mais a gente vai fortalecer essa ideia de uma revisão da Lei Maria da Penha. Isso daí se conquista aos poucos. Nós estamos aqui em algumas lives, algumas vezes que nós estamos participando para as pessoas, né? Com o tempo, isso daqui vai chegar num senador, vai chegar num STF, alguma coisa assim que vai ser repensado. A gente precisa... porque é o que eu falo, pessoal, eu já fui condenado. O Sérgio ainda não, né? Mas tem algumas pessoas que estão na eminência de ser condenados. E essas pessoas estão totalmente perdidas, sem ideia do que fazer na vida, né? E a gente está aqui para auxiliar e para poder ajudar essas pessoas com altruísmo, porque eu não ganho nada para fazer isso, nem o Sérgio, nem o Luiz, nem o Maquiavel, nem a Carla, né? Nós estamos aqui para ajudar as pessoas na medida do possível. E cada vez a gente vai quanto mais gente vier para a gente participar do nosso grupo, participar dos grupos do Facebook, do WhatsApp, mas nós vamos nos fortalecer e mais força nós vamos ter perante as autoridades. Eu conversei com o Sérgio, ele fez um comentário comigo de nós criarmos uma programação, né, com várias lives, tudo. Então, assim, a gente quer cada vez mais estimular esse tipo de live, expor mais isso, para a gente realmente conseguir mudar esse cenário atual, que é muito complicado. Eu nunca fui condenado e eu tenho certeza que eu nunca serei. Eu confio na justiça criminal, tá? Na vara de família lá de Santos, não, mas na criminal de Santos. Por quê? Porque é impossível uma pessoa ser condenada por algo que não é que ela não fez, é que nunca existiu, sabe? É ficção, fantasia. Então, muito obrigado a todos vocês, de todo o coração. Falo para quem está assistindo aqui, agora ao vivo, para quem vai ver essa live depois. Olha, gente, o Sérgio, a Carla, o Machiavelli, o Marco, Roberto, todo o pessoal tem o intuito de quê? De mudar o cenário que está acontecendo. Então, assim, participem das lives com eles, sabe? Isso vai ajudar muito, não só você, mas a cada vez mais pais e homens a desconstruírem esse atual cenário. Muito obrigado, viu, pela atenção de todos. Imagina, deixa eu, se me permitir, eu vou te fazer... Você estava pensando aqui, tentando tirar reflexões desse negócio, né? E eu vou responder alguns comentários que eu vi de algumas pessoas. É incrível como a gente vive num mundo em que as interpretações são as mais desconectadas possíveis da realidade. Uma vez eu não sou de esquerda, eu sou de centro-direita. Já fui na minha juventude de esquerda, né? Aquela história, você nunca foi de esquerda, você não teve coração. Se você não fica de direita quando você é mais velho, você não tem bom senso. Não é bem assim, mas já fui de esquerda. Fui da Uni, fui um ativista, etc. E tal. Eu uma vez citei numa live o Che Guevara. O pessoal disse, não, você é de esquerda, Che Guevara. Eu falei, não sou de esquerda não, mas o Che Guevara era uma figura. Na esquerda, na direita, no meio, no lado, tem gente brilhante. Como tem homens e mulheres do bem, tem homens e mulheres do bem de esquerda e de direita. E tem aquela frase maravilhosa que a gente tem que endurecer sem perder a ternura nunca. E eu acho que isso é a maior vitória. E a gente se dá a mão, se ajudar, a gente criar um espaço em que as pessoas possam contar suas histórias e nos ajudarmos uns aos outros. É um instrumento de luta para mudar o estado das coisas e, ao mesmo tempo, um instrumento de conforto, de você ver que tem pessoas te dando a mão. Isso foi, para mim, na minha caminhada, eu sei que muito emocionante. Eu não tenho que agradecer absolutamente nada do que a gente está fazendo, do pouco que a gente está conseguindo fazer, Luiz Felipe, com você, porque é isso que nós estamos todos fazendo uns pelos outros. Tá? A minha emoção inacreditável, eu vou te dizer com quem é com pessoas que não estão passando por isso e que estão aqui nos dando a mão. Sim. Tá? Nós que vivemos a mesma trincheira, a gente divide a trincheira porque isso é o desafio que Deus e a vida nos colocou na frente. Agora, a emoção minha é de ver gente que não passou por isso e que nos dá a mão, homens e mulheres. Tá? Então, assim, a primeira reflexão minha é essa. A segunda reflexão é que muita gente diz o seguinte, não, Sérgio, essa luta é impossível. O movimento feminista, inclusive muita gente do movimento MGTOW, do movimento mais... Isso aí já está batalha perdida, isso já foi e tal. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Eu comecei minha vida, apesar de eu ter vindo de uma família razoavelmente, eu comecei minha vida entregando jornal aos 13 anos de idade. Trabalhei como cumim de restaurante aos 15, como garçom aos 17, me sentia maravilhoso, tinha sido promovido a garçom, eu achava aquilo o máximo. Comecei minha vida enquanto eu fazia faculdade como radialista e eu aprendi uma coisa: quem acredita que alguma coisa é impossível está aceitando a impossibilidade na largada. E eu aprendi o seguinte: se você acredita que uma coisa não é impossível, você vai lá e faz coisas que você nunca imaginou que seria capaz. Eu tenho a convicção que o dia que nós imaginarmos que é impossível mudar uma lei que está causando a destruição nas relações entre homens e mulheres, na vida de homens e na vida de crianças, nós, como sociedade, estamos perdidos. E eu sei que eu não vou aceitar, eu tenho certeza que tem muita gente que não vai aceitar entregar para as futuras gerações um país destroçado, uma sociedade destroçada. Então, nós não podemos aceitar isso. Eu acho que é sim possível mudar. E depende da convicção de cada um. E na hora que cada um tomar essa convicção, de repente, a gente tem milhões na rua clamando por uma mudança. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E é isso que eu me sinto na obrigação de fazer. O que eu vivi terá sido para nada se eu não tiver a capacidade agora de extrair disso alguma coisa para o bem. Então, eu queria agradecer a vocês, Luiz Felipe, em primeiro lugar, por estar aqui hoje contando a história. Eu que agradeço. A Carla, ao Marco e ao Machiavelli por estarem aqui. A todos que nos assistiram, foram muitas pessoas, numa live longa, pelo carinho de estarmos aqui nos dando as mãos, pela sensibilidade de perceber que tem uma coisa errada, pela determinação de buscar um caminho para a gente mudar. Eu acho que isso é que faz a gente acreditar um no outro, acreditar na sociedade, acreditar no futuro. Se eu não puder fazer por mim, se eu não enxergar, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, até o último suspiro, para que meus filhos tenham uma perspectiva melhor na vida deles. Então, é isso. Obrigado a vocês. Muito obrigado, eu que agradeço. Uma boa noite para vocês, gente. Uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tá, obrigada, boa noite também. Boa noite, cara. Tchau, boa gente. noite, Até mais. boa noite.